Nesta madrugada, tivemos a publicação da medida provisória de número 936, que traz mudanças significativas no mundo jurídico e atua principalmente em 3 frontes. O primeiro é a criação de benefício emergencial de preservação do emprego. O segundo é a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. E o terceiro é a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Gostaria de anunciar que eu e a doutora Sandra, ambos advogados da Balsini Corrêa, estaremos nos próximos dias numa live no Instagram para respondermos perguntas sobre as mudanças trazidas pela MP 936. Fique atento, que divulgaremos a data e horário em nossas redes sociais e já deixe suas perguntas nos comentários. Disponibilizaremos também um e-book completo e um resumo sobre a MP 936 em nosso site. O endereço do site você encontra no final do vídeo. Pois bem, a partir de agora, vamos conversar sobre essas mudanças e o impacto que elas tiveram em nossas vidas. Nosso primeiro ponto é a criação do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que será pago quando houver a redução de salário ou a suspensão temporária do contrato. Este benefício será pago em prestações mensais e ele será devido a partir da data do início da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. A medida provisória nos diz que o empregador deve informar ao Ministério da Economia a redução da jornada e de salário, ou a suspensão temporária do contrato. Existe um prazo estabelecido na norma. Este prazo é de 10 dias contados da data da celebração do acordo. Destacamos que a norma é expressa em mencionar a celebração do acordo. Trata-se de um ato bilateral. O que estou querendo dizer é que precisa haver negociação entre empregado e empregador. E a necessidade de se firmar um acordo coletivo ou individual de trabalho para se implementar as mudanças. Você pode estar se perguntando, e se o empregado não quiser firmar o acordo? Neste caso, a única opção do empregador é mantê-lo na atividade ou a demissão sem justa causa. Ou seja, o empregador pode determinar a demissão sem justa causa, mesmo em estado de emergência. Vale lembrar que em todos os casos, o acordo individual de trabalho deve ser encaminhado ao empregado com uma antecedência mínima de 2 dias. Nesses 2 dias ele vai analisar o acordo e vai decidir se adere ou não a ele. As medidas, seja a redução ou a suspensão, só poderão acontecer por acordo individual de trabalho quando o empregado tiver salário igual ou inferior a R$ 3.135. Ou se o empregado tenha diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a R$ 12.202,12. Valor este que corresponde a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Se o empregador não estiver nesses critérios, a implementação da redução ou a suspensão só poderão acontecer por convenção ou acordo coletivo. Mas aqui há uma exceção. Mesmo que ele não se enquadre nos critérios que já mencionei, se a redução for de 25%, poderá ser feita por acordo individual. Ou seja, o patamar de redução de 50% e 70%, mediante acordo coletivo, e o de 25% poderá ser por meio de acordo individual. Só para deixarmos claro esta regra, a redução da jornada e de salários deve obedecer os percentuais pré-estabelecidos na norma, quais sejam 25%, 50% e 70%.
As reduções só podem ser nestes patamares. O empregador não pode decidir por sua livre e espontânea vontade o grau de redução. Obrigatoriamente, ele fica entre 25%, 50% e 70%. Voltando à questão, a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias e o benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução de jornada e de salário. Agora, se o empregador não informar o Ministério da Economia, no prazo de 10 dias, ele ficará responsável pelo pagamento da remuneração reduzida ou do pagamento em relação à suspensão do contrato, ou seja, o pagamento integral. O montante do benefício será calculado com base no valor mensal do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito. Então, se estivermos falando de suspensão, terá direito o empregado a 100% do valor do seguro-desemprego. Já na hipótese de redução da jornada e de salário, será calculado com base referente ao percentual da redução. Aqui, precisamos mencionar que o valor do benefício não é em relação ao salário, mas sim em relação ao valor do seguro-desemprego, que atualmente o seu máximo do Brasil é de R$ 1.813,03. Agora, no caso de empresas que em 2019 tiveram uma receita bruta superior a R$ 4.800.000, estas só poderão suspender o contrato de trabalho se arcarem com 30% do valor do salário, durante o período em que durar a suspensão temporária. Aqui, para estas empresas, o governo suporta 70% em relação ao valor e a empresa, se determinar a suspensão do contrato, arcará com os 30% restantes. Vale lembrar que para ter direito ao benefício, não existe nenhum requisito de período de trabalho, ou tempo de vínculo empregatício, ou ainda número de salários recebidos. Contudo, o benefício não poderá ser pago a pessoas que ocupem cargo ou emprego público, ou que estejam no gozo de um benefício previdenciário, ou ainda que estejam recebendo seguro-desemprego. Também não terá direito ao benefício aquele que estiver no gozo da Bolsa de Qualificação Profissional. Pessoas com mais de um trabalho formal poderão receber cumulativamente um benefício para cada emprego em relação à suspensão ou redução, contudo proporcional à jornada e salário. Estes foram alguns tópicos sobre o benefício. Agora vamos falar sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e salário. Então, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar, lembre-se, acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, sendo que a medida provisória estabelece um prazo máximo para isso, que é de 90 dias, ou seja, a redução só poderá durar 90 dias. Para que se possa estabelecer a redução, precisa haver a preservação do valor do salário hora de trabalho. Agora, já mudando de tópico e entrando na suspensão temporária do contrato. Esta suspensão terá o prazo máximo de 60 dias, que poderá ser dividido em 2 períodos de 30 dias. Durante o período de suspensão, se o empregado mantiver as atividades do trabalho, ainda que parcialmente ou por meio de teletrabalho, remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizado a suspensão do contrato e o empregador deverá pagar a remuneração e os encargos sociais referentes a todo o período. O empregado que gozar do benefício, tanto na redução quanto na suspensão, terá uma garantia provisória do emprego. Esta garantia provisória se dará durante o período da redução ou suspensão e depois, quando ele retornar ao trabalho,
ele terá estabilidade no emprego pelo mesmo prazo que houve o gozo do benefício. 60 dias no caso da suspensão e 90 dias no caso da redução. Por fim, o empregador poderá conceder ao empregado uma verba compensatória mensal, em decorrência da redução ou suspensão. O valor é determinado pelo acordo e poderá ser excluído do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Bem, estes foram alguns tópicos importantes sobre a MP 936. Em nosso site você encontra um e-book completo com todos os detalhes da medida provisória. Lembrando que em breve faremos uma live para discutirmos as dúvidas e respondermos perguntas sobre a norma. Divulgaremos as datas em nossas redes sociais. Espero que as informações tenham sido úteis. Ficaremos atentos às mudanças e até a próxima.